Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o líder do PSDB aqui no Senado Federal, o senador Paulo Bauer. O nosso tema é o papel do Congresso Nacional, mais especificamente até do Senado Federal, diante de um momento tão delicado da vida brasileira, da vida do país, depois que foram divulgadas as delações premiadas dos sócios da JBS. Senador, eu agradeço sua presença aqui no nosso programa. A gente, desde do dia seguinte da divulgação dessas delações, a gente vem conversando com os parlamentares, principalmente os que fazem uma reflexão sobre o tema no plenário da Casa. Um ponto, eles são todos unânimes em dizer, é um momento como nunca se viu na história do país. O senhor concorda com essa perspectiva? E, se sim ou não, qual é o papel do Congresso Nacional nesse contexto? Tânia, em todos os momentos de crise na história política do Brasil, o Congresso teve um papel fundamental e foi, de certa forma, o protagonista da tranquilidade do país. Mal ou bem, com alta credibilidade ou baixa credibilidade, o Congresso sempre se manteve ativo. E isso aconteceu lá na época da renúncia do Jânio Quadros, aconteceu inclusive no período do regime militar, quando o Congresso resistiu, isso aconteceu quando tivemos o impeachment do ano de 92, isso aconteceu quando tivemos o movimento no Brasil pelas diretas, isso aconteceu quando vivemos o impeachment no ano passado da presidente Dilma. Eu diria que o Congresso é, sem dúvida nenhuma, a casa que avaliza o processo democrático. Por isso, numa hora e num momento de crise, o Congresso tem um papel fundamental. Ele tem que se manter ativo, ele tem que se manter de pé e ele tem que ser efetivamente a luz que a gente precisa ter para continuar seguindo. Eu diria que, por mais que as instituições estejam seguras e consolidadas no Brasil, por mais que a democracia esteja no seu vigor máximo, nós não podemos em nenhum momento imaginar que o Congresso Nacional é dispensável. No momento em que o Congresso deixa de cumprir o seu papel ou deixa de ter importância no contexto político, nós caminhamos para um regime autoritário. Se nós não temos o Congresso agindo e discutindo e debatendo, não estou aqui dizendo que o Congresso tem que ser a favor ou contra, eu estou dizendo que ele tem que estar vivo, presente, nós vamos ter efetivamente uma discussão, um debate que tomará conta de toda a nação e que não vai permitir que o país continue na sua caminhada de progresso, de desenvolvimento, de justiça social e de visualização dos seus próprios problemas. Eu diria que nesta crise, que surgiu por conta da delação feita pelos diretores da empresa JBS, nós estamos vendo fragilizadas várias figuras da vida pública nacional, inclusive do presidente da República, inclusive de companheiros do meu partido do PSDB, inclusive de deputado do PMDB. Mas se nós, digamos assim, deixarmos de cumprir com a nossa tarefa institucional e constitucional na Câmara e no Senado, certamente nós não teremos mais política e não teremos mais perspectiva de ordem social no país. Eu tenho certeza que a Câmara e o Senado continuam cumprindo o seu papel. É verdade que as oposições, que antes já falavam e já se manifestaram contrárias a determinados projetos, a determinados programas, com essa crise ganharam volume na sua voz. Ganharam até algumas adesões para suas teses e teorias. Mas a maioria, que era base do governo, continua sendo base do governo. A maioria está comprometida com as reformas, está comprometida com as medidas legais que precisam ser votadas, está comprometida com o trabalho que o Congresso faz em nome da sociedade e para o povo brasileiro. Senador, passado alguns dias, né, foi na quarta-feira anterior da semana passada que gravamos, há analistas políticos que questionam, por exemplo, a negociação da delação premiada da JBS, que ficou tão distinta
de outros casos, como por exemplo da própria Odebrecht, né, que era um grupo de executivos importantes a fazerem delação premiada, e até mesmo as operações no mercado financeiro que levaram a JBS a ter um lucro, inclusive a partir da delação que fez. Esses fatos analisados por quem acompanha o Congresso Nacional, eles podem gerar por parte dessa casa um questionamento ao Poder Judiciário? Deixa eu fazer só uma observação, Otânio. Na verdade, essas operações financeiras que a diretoria, ou que a empresa JBS realizou, não foram após a delação, foram após o vazamento da delação, o que é muito pior. É verdade. Porque a delação já tinha acontecido dias antes e, de repente, coincide que a empresa faz operações no mercado financeiro exatamente no dia em que a delação se torna pública. Quer dizer, pode-se suspeitar, é-nos dado o direito de suspeitar que o único que sabia que o vazamento ia acontecer naquele dia era exatamente a direção da empresa e os irmãos delatores, que são os maiores proprietários da empresa. E aí a gente fica com uma grande interrogação. Como é que alguém pode ganhar dinheiro denunciando um crime ou um suposto crime? Como é que alguém pode ser beneficiado financeiramente e com valores estratosféricos em função da notícia e da informação que dá e que confessa de crimes que praticou? Nós temos que entender, e o Brasil precisa entender isso, delator não é santo, delator é criminoso, ou pelo menos é um suspeito de um crime. Nós não temos um delator honesto, nós não temos um delator que seja alguém do bem. Delator é alguém que está respondendo por um processo, delator é alguém que já está preso e quer diminuir sua pena criminal, delator é alguém que praticou algo errado e se apresenta à justiça querendo contar o que fez e, por contar, pede uma redução de pena, pede um benefício judicial por ter revelado. Isso é no mundo inteiro assim. O que aconteceu nesta delação? É que nas delações anteriores, por exemplo, no caso Odebrecht, Petrobras, etc., nós vimos a delação ser feita por pessoas que já estavam cumprindo penalidade de detenção, de prisão temporária ou até já cumprindo sentença que a justiça aplicou a eles por práticas ilegais. No caso do episódio JBS, eles não tinham sido presos e acabaram fazendo uma delação e a delação foi homologada e eles tiveram concessões do judiciário de liberdade que agora a sociedade está questionando. Nós, depois de passar todo esse episódio, todo esse processo, se é que ele vai terminar algum dia, eu espero que termine, nós vamos ter que mudar a lei. A lei terá que ser alterada porque não é possível que alguém que tenha feito tantas coisas, que tenha trabalhado com tantos favores em troca de corrupção e de propina, acabe sendo completamente inocentado pelo judiciário porque veio contar os seus próprios crimes. E as pessoas que foram participantes ou vítimas desses crimes, elas vão acabar respondendo e vão acabar tendo penalidades aplicadas. Ou seja, se os diretores da JBS deram 1 milhão para alguém, e esse 1 milhão foi para ter algum benefício, alguma lei, algum empréstimo, o dono da JBS vai para os Estados Unidos com todas as liberdades que a justiça brasileira lhe proporcionou. E aquele cidadão que recebeu aquele 1 milhão vai pegar 10 anos de cadeia. Como se o culpado e o criminoso fosse só um e não fosse o outro. Não faz muito sentido. É necessário que haja uma penalidade mesmo para o delator. Por quê? Porque efetivamente a lei permite que assim seja, mas não uma liberdade absoluta e integral. E ainda piorada com algum procedimento que lhe dê lucros e resultados financeiros favoráveis. Eu diria que, passado esse processo todo, nós vimos algumas questões colocadas que hoje estão merecendo dúvida.
Por exemplo, o presidente da República está questionando a veracidade das fitas apresentadas à Justiça, que foram as gravações que o empresário fez da conversa com o presidente. Por si só, gravar um presidente da República já é um ato criminoso. E gravar antes de ter a delação homologada é também criminoso. Pior ainda é quando a gente sabe e vê que a gravação não foi feita apenas com uma pessoa, foi feita com várias pessoas e, inclusive, por exemplo, no caso do senador Aécio Neves, está mais do que claro que foi um processo de indução ao erro, indução à ilegalidade. Não foi uma coisa que foi produzida ou provocada pelo senador, foi produzida e provocada pelo empresário e o senador é um vítima. Entretanto, ele é vítima e virou alguém indiciado por um dispositivo legal. É realmente uma questão que nós precisamos discutir, avaliar. Nesse momento temos que confiar na serenidade e no bom senso da justiça, mas tão logo o processo se encerre, nós vamos ter que olhar um pouquinho melhor e mais profundamente essa legislação em vigor. Senador, nós já estamos com o tempo estourado, mas não resisto a fazer uma última pergunta antes do encerramento. Como é o papel do senhor como líder agora, com tantos desafios? Por exemplo, a gente vê na Comissão de Assuntos Econômicos, nós temos aí uma relatoria do seu partido no que diz respeito à reforma trabalhista. O senhor citou o presidente do partido que está impactado também, está aí afastado da sua atividade parlamentar em função dessa delação. Como é para o senhor liderar agora um partido que faz parte da base do governo, que tem relatorias importantes aqui tramitando na casa e sofreu esse baque com o presidente do partido? O partido é maior do que as pessoas que o integram. Nós não defendemos a anistia de ninguém. Nós entendemos que se há uma acusação contra qualquer pessoa do PSDB, filiado, líder, que tem mandato ou não, a pessoa tem que se defender no judiciário com todos os elementos que vão comprovar sua inocência. Portanto, no PSDB nós entendemos que a lei é igual para todos, e não deve haver nenhuma concessão ou benefício para ninguém. Tem que haver justiça e nós confiamos na justiça. Portanto, o episódio que aconteceu e que envolveu o nosso presidente e neste episódio, sem dúvida nenhuma, nós conceituamos que ele é uma vítima de uma indução a uma conversa que foi interpretada de uma forma no judiciário e certamente depois de esclarecida vai ser interpretada melhor sem que ele seja condenado por isso. Eu tenho certeza que na nossa missão como partido, como bancada, está mais do que claro o cumprimento do dever de continuar ajudando o Brasil. Quando nós trabalhamos e votamos as matérias, como é o caso da reforma trabalhista, que está sendo relatada pelo senador Ricardo Ferraço na Comissão de Assuntos Econômicos, nós não estamos fazendo nenhum favor para o Temer. Nós não estamos fazendo nenhum favor para a sigla PSDB, nós não estamos fazendo nenhum favor para este e nenhum desfavor para aquele. Nós estamos pensando no Brasil, porque quem é contra a reforma trabalhista não é o trabalhador brasileiro, que sabe que ali na reforma nós estamos falando de modernidades, nós estamos colocando na reforma trabalhista novos dispositivos, atualizando uma lei que é lá dos anos 40, uma lei defasada, uma lei antiga, uma lei imprópria, uma lei que não combina com as regras de trabalho do mundo moderno. Nós estamos querendo avançar, então o nosso compromisso é com o país e votar a reforma trabalhista é, sem dúvida nenhuma, fazer com que nós possamos valorizar o trabalho e não só dar direitos ao trabalhador. Quando a gente valoriza o trabalho, quem ganha é o trabalhador. Então nós vamos cumprir nosso papel aqui, apesar de todas essas dificuldades. E eu, como líder, obviamente, estou sendo colocado à prova nesse momento, porque preciso compatibilizar todas as ações, todos os entendimentos, todas as ações propriamente ditas no mundo legislativo da nossa bancada e dos nossos senadores. O que, aliás, é muito fácil de fazer, porque todos têm muita consciência da importância da sua contribuição,
todos têm grande talento pessoal, grande experiência de vida, grande conhecimento jurídico e todos têm, acima de tudo, uma biografia política que querem valorizar cada dia mais. Então, eu penso que o trabalho como líder está sendo um trabalho um pouco penoso, um pouco complexo nesse momento de dificuldades e crises no país, mas em nenhum momento é difícil pela falta de compreensão, de contribuição e de colaboração dos meus colegas senadores. Todos estão, acima de tudo, comprometidos com o Brasil. Senador, muito grata pela sua presença aqui no Argumento. Eu agradeço Muito também obrigado. a você que nos acompanha. Lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, uma ligação gratuita. Eu lembro também que é possível rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.